with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remixing for low. E aí, queridos alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora Maria Rosa, e hoje, na nossa aulinha de hoje, nós vamos tratar sobre volume de paralelepípedo, esse sólido geométrico que nós estamos trabalhando nessa semana. Então, antes de entrar propriamente, no que é e como calcular esse volume desse paralelepípedo, eu vou apresentar a vocês o que é, de fato, esse paralelepípedo. Então, vamos lá conhecer, Paralelepípedo é um sólido geométrico tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões, como a gente costuma falar, ele é em 3D, a visão dele, que faz parte do conjunto dos prismas. Então, ele é classificado como um prisma também, viu? Sendo assim, para que um prisma seja considerado paralelepípedo, é necessário que suas bases sejam paralelogramos. O que isso quer dizer, alunos? Isso quer dizer que as bases, do nosso paralelepípedo devem ser obrigatoriamente figuras, um polígono, de 4 lados. Quando ele tem, as suas bases retangulares ou quadradas, ele recebe nomenclaturas diferentes que a gente vai ver a seguir. Então, vamos lá. Um paralelepípedo, ele possui alguns elementos, como assim, faces, as faces dos paralelepípedos. Possui 6 faces, ou seja, possui 6 lados formados pela união de arestas. Então, uma face, é a união, de arestas, é formada pela união de arestas, que são justamente aqui, essas, vamos chamar assim de barrazinhas aqui. Então, vamos lá. Por que tem 6 faces? Observa. A face de cima, que é isso aqui tudo, essa face de cima, que é retangular, uma. A face de baixo, 2, Essa face aqui lateral, 3. A outra face lateral, 4. Essa face aqui da frente, 5. E a face lá de trás, 6. Então, possui 6 faces, ou seja, possui 6 lados formados pela união de arestas. Também possuem, vértices, 8 vértices. O que é isso? Ou seja, possui 8 pontos onde as arestas se encontram. Vamos contar aqui, 3 arestas não se encontram aqui, Vértice é o encontro de 3 arestas. Então, aqui nós temos um vértice, aqui nós temos outro vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele possui 8 vértices. Também possui, outro elemento, que são as arestas. Possui 12 arestas, ou seja, possui 12 segmentos de retas ligadas nos vértices que formam as faces. Então, vamos lá. 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4, Então, nós já temos 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não se esqueçam de repetir, às vezes a gente conta a aresta e repete. A aresta não se repete, é uma única só. Essa aresta aqui, ela faz parte tanto dessa face de cima, quanto dessa face aqui da frente. Então, arestas, ele possui 12 arestas. Então, esses são alguns dos elementos, do nosso paralelepípedo. Agora, vamos ver aqui o que é um paralelepípedo reto. Gente, um paralelepípedo reto, ele possui arestas laterais perpendiculares à base, ou seja, as arestas laterais são perpendiculares à base. Quem é a base, É aqui e aqui, as duas bases. Então, o que é perpendicular? É quando, ela possui um ponto em comum, onde, forma um ângulo de 90 graus. Então, perceba aqui, que essa aresta aqui é perpendicular às duas bases. Por quê?
porque tá justamente aqui, ó, formando um ângulo, essa aresta aqui também formando um ângulo de 90 graus. Ele diz, ou seja, né, apresentam ângulos retos de 90 graus entre cada uma das faces. Então, entre cada uma dessas faces, possuem ângulos retos, por isso que ele é chamado de paralelepípedo reto. Nós temos também o paralelepípedo oblíquo. O que é o paralelepípedo oblíquo, né? É quando ele não é retângulo, isto é, quando os ângulos internos de suas faces são todos retos, ó. Perdão, gente, não são todos retos, porque se fosse todos retos, ó, aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, aqui também, então são todos ângulos retos. Então, por isso vem aí o seu nome, né, de paralelepípedo reto. Só que quando nós falamos de paralelepípedo oblíquo, né, os ângulos das suas faces, né, não são retos, ou seja, possuem qualquer outra medida a não ser 90 graus. Por isso que ele é dito paralelepípedo oblíquo. Percebe aqui que todas as faces, né, são faces quadradas, né? Perdão, são faces que possuem 4 lados, né? Então, quando um paralelepípedo possui suas duas faces sendo quadradas, ele é dito um cubo, né? Não sei se vocês já viram um cubo é um formatozinho de um dado. Então, um dado, ele é um paralelepípedo de bases quadradas. As duas bases são quadradas e iguais. Agora, vamos ver aqui, ó. Onde é que a gente encontra, professora, paralelepípedo no dia a dia? Não sei se vocês já observaram esses calçamentozinhos que são postos na rua, eles são em formatos de paralelepípedo. Então, quando vocês estiverem andando pela rua, quando vocês observarem esses calçamentos, lembrem-se que eles têm formato de paralelepípedo. Assim também, ó, como alguns tijolos da construção civil têm formato de paralelepípedo. Agora, a gente vai falar de uma coisa bastante importante, né? Como que eu faço para calcular o volume de um paralelepípedo? Gente, muito simples. Para eu calcular o volume de um paralelepípedo, né, nós devemos fazer o produto, né, do comprimento, da largura e da altura, ó. Como assim, ó? Neste meu paralelepípedo aqui, o A é meu comprimento, quanto mede esse paralelepípedo. O B é a largura dele e o C é a altura. Então, o que a gente faz? A gente faz o produto do comprimento pela largura, pela altura. Então, o volume aqui, ó, seria A vezes B vezes C, onde A é o comprimento, B é a largura e C é a altura do nosso paralelepípedo. Então, ó, toda vez que a gente for calcular o volume de um paralelepípedo, nós temos que ter essas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Agora a gente vai fazer algumas questões. Vamos aqui, né, para questões. Olha só o que diz essa primeira questão. Calcule o volume do paralelepípedo abaixo. Lembra o que a gente precisa saber para calcular o volume? Isso mesmo, o comprimento, a largura e a altura. Vamos ver quanto que mede o comprimento desse paralelepípedo. Ó, o comprimento mede 10 centímetros, a largura 8 centímetros e a altura 20 centímetros. Então, ó, lembrando que volume é A vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Então, ó, vamos substituir aqui. Quem é o comprimento? 10. Quem é a largura? 8. Quem é a altura? 20. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 20, 120. Perdão, 80... 10 vezes 8, 80. 80 vezes 20, 1.600 centímetros cúbicos, porque eu multipliquei centímetro por centímetro por centímetro, então ficou centímetros cúbicos. Então, o volume desse paralelepípedo aqui é 1.600 centímetros cúbicos, né? Agora, vamos aqui para essa outra questão, né? Ele diz o seguinte: o degrau de uma escada lembra a forma de um paralelepípedo, com as seguintes dimensões, né? 1 metro de comprimento,
0,5 metros de largura e 0,4 metros de altura. Aí ele pede para a gente determinar o volume total de concreto gasto na construção desta escada, né? Sabendo que ela é constituída de 20 degraus. O que acontece? Nós temos 20 degraus, onde cada um deles tem formato de paralelepípedo com essas dimensões aqui. Aí ele quer saber o volume, né, de concreto que vai ser gasto para construir nessa escada. Primeiramente, vamos saber o volume de cada paralelepípedozinho desse. Então, ó, volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos lá. Ó. Quanto que é o comprimento? Ele está te dizendo que é 1 metro. Quanto que é a largura? Meio metro, né? Quanto que é a altura? 0,4 metros. Então, ó, substituímos aqui na fórmula e agora a gente vai multiplicar, né? 1 vezes 0,5 é 0,5, 0,5 vezes 0,4 é 0,20 metros cúbicos, porque é metro vezes metro vezes metro. Só que aqui, o que está acontecendo? Eu vou gastar 0,20 metros cúbicos para fazer um único degrau, né? Mas essa escada tem 20 degraus e ele quer saber o concreto gasto na construção da escada toda. Então, a gente vai multiplicar, né, o volume de cada paralelepípedo, de cada degrau dessa escada, vezes 20, que é a quantidade de degraus que ela tem. Então, nós vamos ter, ó, 4 metros cúbicos. Então, o que acontece? Essa escada vai gastar 4 metros cúbicos de concreto para ser construída. Então, gente, são bastante, né, simples e fáceis de fazer essas questões, se vocês lembrarem da formulazinha do volume do nosso paralelepípedo, que é comprimento vezes largura vezes altura. A gente tem que sempre ter essas 3 dimensões. Então, gente, por hoje é só, né? Nas próximas aulas, talvez a gente retome isso, esse assunto sobre volumes, e aí nós vamos conseguir, né, assim, dar continuidade ao conteúdo e resolver as questões propostas para vocês. Um beijo de novo, muito obrigada pela atenção de vocês, né? E até a próxima aula!